Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. Nós estamos... Opa, no ar! No ar! Olha aí, olha, quero dizer para você não sair, não piscar hoje, porque o nosso podcast hoje está especial. Porque além de falar de família, que é um tema que a gente vem trazendo já aqui, nós vamos falar de família e de negócio. Ter um negócio juntos, um casal que empreende, um casal que cruza aí os desafios, as fronteiras de todas as dificuldades e coloca o seu servir, né? O seu trabalho a serviço de tantas pessoas. E como enfrentar as dificuldades que aparecem no dia a dia. Você sendo casal, vai lá, vai para o trabalho, tá lá com o marido, né? Aí volta pra casa, tá lá o marido de novo, né? Como é que será que pega alguma coisa, né, em casa? Eu tô achando que pro marido não deve estar muito fácil não, né? É, minha vida, você acha? Porque chega em casa, quem manda é a mulher. Chega no trabalho e a mulher também deve ser um desafio grande pra ele, hein? Olha, ele tá brincando porque eu digo assim pra ele, né? Ele quando lá no trabalho dele, né? Lá no trabalho dele ele é um chefão, ele vai e acontece com todo mundo. Quando ele chega lá em casa, né? A chefe, ele falou que ele detesta os feriados, porque aí o feriado ele trabalha mais lá em casa. É verdade. Bom, gente, fiquem por aqui porque tá espetacular esse episódio. Muitos recursos a gente vai estar colocando à disposição de vocês, né? Tantos desafios, né? E esse casal maravilhoso vai estar colocando pra gente aqui muitas dicas, experiências. Sim. E a ideia é essa, né? Que as coisas podem ser mais leves. Se você não está inscrito no canal, inscreve agora, ativa o sininho aí, ó, para receber as notificações. Compartilha, né, minha vida? É verdade. Obrigado, meu amor. Isso aí. Compartilha para quem você acha que isso aqui pode ajudar, contribuir. A proposta é essa, né? Curte, porque isso aí também nos ajuda. Dá um like aí pra gente, né? E manda essa mensagem aí para todo mundo que você quiser, que você achar que pode contribuir com esse papo que a gente vai ter hoje. A gente vai estar no YouTube, né? Sim. Aqui no canal do YouTube, a gente vai estar no podcast da Apple e no Spotify. E no Spotify, que você pode escutar no carro, né? Se locomovendo aí, dá para colocar um foninho, ó, e deixando a vida mais leve. Bom, meu amor, vamos apresentar aí? Bora, vamos apresentar um casal que, além de profissionais, né, pessoas muito queridas, são nossos amigos, né? Que delícia! Isso aí! Sejam bem-vindos. Bem-vindos, Bruno e Melina. Eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Mas já adiantei um pouco, né? A gente tem bastante admiração pela história de vocês, né? Por toda a coragem de empreender. E também, no meio disso tudo, criar uma família, né? Que é o maior desafio da nossa vida, com certeza maior que o trabalho. Com certeza. É o desafio da gente ser pai e mãe, né? De ser casal. A gente que agradece o convite, né? A gente está muito feliz de estar aqui. Legal. Né? Esses grandes amigos aí que a vida nos deu. Então, assim, é uma alegria, muito. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? A gente espera contribuir muito aí para todos mesmo, né? Porque pode ser mais leve realmente, né? Então, eu sou Melina, né? Primeiramente, filha amada de Deus, sou imagem e semelhança de Deus, por isso eu quero sempre fazer o melhor todos os dias. Eu falo muito isso para todo mundo, né? Que a gente possa ser nossa melhor versão todos os dias, né? A gente pode ser melhor a cada dia. Antes de ser esposa do Bruno, sou filha do senhor Arlindo e da dona Maria Helena, meus pais amados, queridos, e agora esposa do Bruno há 12 anos, né? Isso aí. Com 3 filhos. Olha, né? 7 de namoro. 7 de namoro, quase 20 anos juntos. 20 anos, uau. Você enrolou a Melina 7 anos, Bruno. Só ela que me enrolou. A gente precisava vir pra Guará pra casar, né, Bruno? Olha só. Mas mãe, né, dos meus 3 filhos, né, são presentes de Deus, assim, meu sonho era ser mãe. E os meus amigos lá de mestrado, eles sempre me ligam e falam, gente, você sempre falou que queria ter 3 filhos. Na verdade, eu queria ter mais, né? Mas 3 tá ótimo, já tá muito bom, graças a Deus. Então é a Maísa. Eu também sou do seu time, eu queria ter mais. Mas, nossa, eu queria ter uns 5, 6. Ó. Ia ter que ter uma van, né? Os maridos pulam. Haja dente pra restaurar, né, pai? E a Maísa com 9 anos, vai fazer 10 agora, a Bárbara com 7, o João com 6, né? Uma escadinha mesmo. E é uma alegria, assim, ter esses filhos amados também, a gente poder... E é o que a Ju falou, não, a nossa principal, é o nosso foco, são eles, né? A família em primeiro lugar. E aí tem toda essa estrutura pra gente organizar, que a gente vai estar batendo esse papo aí da empresa, da equipe toda que a gente precisa treinar também, dos filhos, do marido, e é isso. Que legal. E você, Bruno? Eu sou o Bruno,
filho da Thaís e do Orlando, né? E agora o Bruno da Melina, Legal. pai da Maísa, da Bárbara e do João. Eu sou dentista, hoje sou empresário na área da odontologia e estamos aqui. Estou muito grato, muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da minha história. Vocês também são um casal que a gente admira muito, então vai ser um bate-papo muito legal. E é bacana que eu tô lembrando aqui quando eu conheci o Bruno, né? Na verdade, conheci o Bruno antes da Mê, né? Eu estava num momento até triste na minha vida, que foi quando a gente perdeu o nosso, né? O Rafa, o primeiro, e eu desenvolvi na época, olha que interessante, né? Compartilhar isso. Na época, eu tinha perdido, tive um aborto espontâneo, foi um choque pra mim, né? Foi bem difícil. Foi o primeiro? Foi o meu primeiro, né? Tá. Meu primeiro, porque o Luiz já tem já tem a Helena, né? E aí, na época, foi bem difícil lidar com essa perda, porque, nossa, eu nem imaginava, a gente de primeira viagem, né? Que tem, inclusive, um índice alto mesmo, né? Das primeiras gestações, você acabar tendo um aborto espontâneo. E aí, eu travei meu maxilar, eu tive uma tensão aqui, eu não conseguia abrir a boca. E aí, eu não sei nem como que eu cheguei na Subtone, na época. E aí o Bruno me atendeu, eu acho que você já tinha a Maísa e a Bárbara tava pra nascer, eu tava nascendo. Eu lembro dele ter me falado isso, que a esposa tava pra ganhar, uma coisa assim, na época. Foi Não, porque a Bárbara é da idade da Juju, a Bárbara nasceu em 2014. Então, foi 2014. Só que a Bárbara, ela é... De julho. A Ana Júlia é de maio de 2015. Ah, sim. Então, foi esse ano que eu perdi. Então, é isso mesmo, foi bem nessa época. E aí, o Bruno fez a placa e tal pra mim, e a gente percebeu que, na verdade, era uma questão emocional, inclusive, né? Que refletia no olho, apertando os dentes. Exatamente. Foi aí que eu conheci o Bruno e depois conheci a Melina. Né? E tive uma identificação muito forte com a Melina, né? A gente fala que tem muitas coisas parecidas, né, Mê? Verdade, Ju. E acho muito bacana mesmo a forma como você conduz a sua casa, né? Com tanta sabedoria, né? Com tanta leveza, com essa graça do feminino, né? E aí me identifiquei logo com a Melina. E o Bruno se identificou o Luiz super rápido com o Bruno, né, minha vida? Nós pensávamos que eu e a Ju conversava muito, mas quando eles se encontraram, né, Ju? A gente assim, né, dormindo em cima da mesa e os dois lá, Não, até que surgiu hoje aí, de repente, uma ideia de a gente começar aí a fazer um papo pra homens, Estão querendo Renan, estão querendo me tirar do poder, tá? Esse podcast é meu, compartilhado aqui com a minha vida, ele tá querendo me tirar fora pra ter só um dos homens, tá vendo? É isso aí. Tá bom. Gostei da ideia. Vocês acham que vale a pena, gente? Tem mais um aqui, ó. Perfil Luiz e Bruno aqui, ó, pra falar com os homens. Vai ser muito sobre divertido. O quê? Sobre o quê? Então, papo reto. É isso aí, ó. Tô até criando. Dudu. Então já dá pra imaginar como é que vai ser, né? Meu Deus. Bom, gente... É isso aí. Pô, mas me contem aí como é que nasceu essa ideia de vocês criarem uma empresa, né? No meio da construção da família, né? Como é que surgiu isso, né? Na verdade, nós somos dentistas, né? Eu e o Bruno, nós viemos para Guaratinguetá pela aeronáutica, né? Nós fomos dentistas na aeronáutica, né? Por aquele temporário. E então nós viemos para cá por conta disso. Quando a gente chegou, e assim, eu sou apaixonada pela odontologia, amo o que eu faço, amo ser dentista, né? O Bruno também, apaixonado aí pela ortodontia, pelo odonto. Dou aula desde 2009. Eu também. Na pós-graduação, você deu aula muito Eu tempo. dei aula, fiz mestrado na USP em Bauru, então eu já cheguei aqui dando aula na PCD também, de endo, né, que é canal, o Bruno na parte de aparelho, de orto. E aí, quando a gente entrou para aeronáutica, a gente já, no mesmo mês, a gente já estruturou para montar uma clínica, né? Então, era ali no Pedregulho, a Subtone Odontologia, né? Tinha o nosso sobrenome. Até que é o caminho mais natural de todo dentista. Vou montar meu consultório, né? E na época da aeronáutica, nós éramos temporários, né? Então, até isso, eu sabia que tinha um prazo para acabar, então a gente já correu para montar o nosso consultório para quando desse o tempo da aeronáutica, nós já pensando tivéssemos no futuro, né? Estabilizar. O nosso negócio, né? A nossa clínica. Ainda pensando num formato, eu atendendo, a Melina atendendo, não ainda num formato de empresa, né? Dentro
talvez da área um da formato saúde, menor, né? Dentro da consultório, da área né? da saúde em geral, você pega na medicina, na odontologia, na fisioterapia, as pessoas são treinadas para atender e não para ser empresários, não para ter negócio. Só que depois você cai a ficha que você tem um negócio. Sim. Né? Mesmo que seja você e a sua secretária. Sim, é um negócio. É gestão de pessoas, é estoque, é prestação de então, serviço, além de marketing, atender, né? além de ser dentista, a gente tinha que fazer toda a gestão, né? Então, administrador de empresas, né? Administrar pessoas, então... E aí, a gente montou a clínica... ela é linda, né? Assim, o prédio é nosso, né? Muito linda. Então a gente fez um jardim ali pro paciente ficar olhando pro jardim. Legal. Eu falo que foi o filho amado esperado. Olha, assim, isso é muito legal. E a gente percebe tanto agora na Nepo, né? E eu, como fui cliente lá na Subtone, eu também via como vocês, que é o que eu vim no carro falando com o Luiz, né? Falei, o que eu mais percebo no Bruno e na Melina é a alegria em servir. E isso é percebido nos detalhes, né? Na forma como vocês estruturaram a clínica, os detalhes de decoração, os detalhes de conforto para o cliente, né? A própria secretária quando ligava para a gente, né? Aquele cuidado todo, né? E isso é muito marcante em vocês, né? Servir, tanto na Subtone quanto na Nepo. Né? O servir, o cuidar das pessoas, né? E eu falo isso para minha equipe lá, que eu não faço isso só ali dentro. Isso se estende para minha casa. Na verdade, da minha casa se estende para o consultório, né? Para a clínica. Receber alguém em casa, é bilhete, é um carinho, é um agrado. E lá na Nepo é da mesma forma, desde os funcionários, com toda a equipe, a gente faz isso com muito amor. Então a gente faz o funcionário do mês, sempre tem os presentes, sempre tem o agrado, e o agradar como pessoa mesmo, né? E aí se estende para os pacientes. Então a gente tem esse cuidado, está deixando sempre tudo muito bonito, organizado. Eu bato muito nessa tecla, né? Dessa organização. Por quê? Para você receber bem as pessoas lá, né? Então a gente tem esse cuidado. Então, a Subtone surgiu inicialmente assim, nós ficamos 10 anos, Bruno? 10 anos. 10 anos lá na Subtone, né? E a Nepo, conta da Nepo, como é que começou, então? Mas eu fiquei com uma dúvida. Pode. Desde quando vocês estavam na faculdade, vocês já tinham esse desejo de empreender? Ou Não, isso nasceu vindo para cá? Aconteceu. Foi acontecendo, né? Não houve aquele negócio do sonho, eu sonho com uma clínica assim, assado. O sonho, Luiz, era o sonho desse consultório Subtone mesmo, ali, lindo, maravilhoso, e que nós atendêssemos, eu e o Bruno, fôssemos ali os dentistas mesmo da clínica. Então, esse era o nosso sonho, porque é isso que a gente aprende na faculdade. Na faculdade, ninguém ensina gestão, ninguém ensina administração, ninguém fala que vai ser uma empresa que a gente vai ter. Então, a gente caiu no colo. Aí, a gente cresceu, né? Eu falo, nossa... E a nossa referência na faculdade são os professores. Sim. É o professor fulano, que é o cara, que atende, ele é a referência, ele que as pessoas buscam ele. Então, era a referência que a gente tinha na época. Legal. Né? E veja, uma coisa interessante nisso é o seguinte, né? A gente, às vezes, nota aí muitas pessoas na internet falando sobre sonho grande e tal, né? Você vê que eu já me questiono se realmente é um bom caminho. Porque eu só consigo sonhar grande quando eu comecei a sonhar. Não é que esse lance do sonhar grande, não é você limitar o seu sonho, é que você tem uma capacidade de sonhar, até para estruturar esse sonho. Inicial, talvez. Inicial. Né? Quando você alcança esse sonho inicial, que às vezes ele era simples ali para aquela realidade, mas ok. Aí eu sou capaz de sonhar algo maior. Sim. Passos de sonho, né? É que a gente nem imaginava o que podia ser. Exatamente, a gente não tinha essa noção. Vou dar um exemplo prático disso, né? Quando eu cheguei em Guaratinguetá, eu falei, não, eu quero ser a referência na minha especialidade. O dentista, referência. Eu, Bruno. Sim. Hoje, eu quero que a minha clínica seja a referência. Perfeito. Eu, Bruno, saí de cena, entre aspas. E hoje eu tenho uma equipe com 9 dentistas. Sim, eu quero que uma equipe de excelência. Então, meus especialistas que eu quero que eles sejam a referência, minha clínica seja a referência. Né? Ô, Bruno, agora interessante essa sua fala. Vocês vieram para Guará já pensando em estruturar a vida em Guaratinguetá? Porque vocês vieram da aeronáutica e ficar um tempo aqui. Nunca pensaram em voltar, né, para a cidade de origem de vocês? Pensaram em ficar aqui? Deixa eu responder essa. Assim, eu sou apaixonado pela minha cidade, Presidente Prudente. Eu falo que é a cidade mais linda do Brasil, uma das mais lindas. E então, assim, eu sou apaixonada por lá. Meu sonho era estar lá, morar lá, né, ficar lá. Só que quando a gente veio para cá, em nenhum momento, Jô, eu pensei em voltar.
Porque se a gente já estava pronto para montar uma clínica, eu sabia que não tinha mais como voltar, né? Então eu não podia olhar para trás. Então eu sempre estava aqui do lado dele e disposta a estar aqui, aberta a conhecer pessoas. Eu fui muito bem recebida aqui em Guaratinguetá. Hoje eu sou apaixonada. Eu falo que eu acredito que os meus filhos sintam o que eu sinto pela minha cidade, por Prudente. Eu quero que eles sintam. Isso. Porque, assim, eu amo Guará hoje, muito. Eu falo que agora já é minha primeira cidade. Sim. Prudente é aquilo do meu coração da infância. Então, assim, eu aceitei estar aqui, não fiquei, porque muita gente acho que fica com aquela sensação olhando para trás, né? E eu não, eu aceitei estar aqui, falei, não, vamos lá, vamos junto. Entreguei para a cidade, Então a gente nunca pensou em voltar, né, Bruno? Eu vou até um pouquinho antes, né? Porque hoje quem olha a Nepo é uma clínica linda, tá, né? Só que quando eu terminei a minha residência ortodontia, eu não tinha dinheiro para montar nenhuma cadeira. Eu não tenho pai dentista, meu pai não conseguia me dar um consultório, não tinha grana. E aí eu falei, bom, qual a oportunidade que eu tenho? Eu lembro que alguns amigos tinham entrado nas Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e tal. Eu falei, vou me inscrever. Né? E dei tiro para todo lado, né? Porque me inscrevi em Brasília, no estado de São Paulo, no Sul, né? E eu lembro que tinha Florianópolis, já me imaginava, tenente da Aeronáutica, em Floripa, surfando e tal, né? Pegando um bronze. Pegando um bronze e tal. Chegou lá na hora e falou, ó, tem Guaratinguetá. E eu gosto de algumas frases, assim, prontas, que cavalo selado na porta é uma vez só, monta e vai, né? É isso aí. Pô, tem Guaratinguetá, vambora. Era a oportunidade que tinha. Era o que tinha. E vambora, né? Excelente, legal. E aí, eu vim pra Guará com o coração aberto mesmo, pra vir pra cidade. Eu tinha uma estratégia de, bom, se não der certo, sei lá, eu peço uma transferência pra São Paulo, se caso... Mas vim pra fazer minha história aqui. Então vocês construíram mesmo toda a carreira aqui, né? Sem pensar em, eu vou terminar meu tempo na aeronáutica e voltar. Não, isso nunca passou pela nossa cabeça. Eu vou fazer uma analogia, igual aquele colonizador. Você pega os países que deram certo. É o cara que foi para outro país para fazer história no país, e não para explorar o país e voltar. Né? Então, a gente veio para fazer a nossa história aqui, para desenvolver aqui, né? Para Guará. Eu sou de Bauru, né? A Melina de Prudente, que são cidades maravilhosas, mas a gente veio para ficar mesmo. Bacana. Adoramos a cidade. Fomos muito bem acolhidos, Temos 3 guaratinguetaenses, né? Os 3 filhos guaratinguetaenses. E é interessante que na época tinha até uma fama, o pessoal da Odonto é fechado e tal aqui em Guará. Nossa, o pessoal da odontologia de Guará me recebeu de braços abertos, né? Então foi muito bacana. Eu comecei ali com os dentistas, já dando aula na pós-graduação, e começamos então fazer a nossa história. Que legal. Muito legal. E assim, concomitante ao trabalho que você está falando da pós-graduação, vocês também criaram um curso? Vocês criaram um curso de pós-graduação? Isso. A nossa formação, né, seja pelo mestrado, né, na minha residência, e pelo gosto de dar aula, eu adoro ensinar, a Melina adora ensinar, né? Então, paralelamente ao consultório, nós começamos a dar aula na pós-graduação. Aula para dentistas. Tanto que eu já formei aqui na região, se pegar do Vale do Paraíba, mais de 50 ortodontistas foram meus alunos. A minha cunhada, Adriana. É verdade. Então, isso é muito gratificante. Eu tive uma formação muito bacana lá em Bauru. Bauru é o celeiro da odontologia, a USP de Bauru, né? Talvez uma das melhores faculdades aí do Brasil. Então, eu tive uma formação muito legal. E eu queria passar isso que eu aprendi. Queria ensinar, eu tinha esse desejo, essa coisa dentro de mim de ensinar, né, aquilo que eu tinha aprendido. E então foi assim, né? Então eu comecei a dar aula com 26 anos de idade, na pós-graduação. E assim, então nós viemos por conta da aeronáutica, já montamos nosso consultório, que era Subtone Odontologia, né? E aí que vem a história, então, da Nepo. Conta como que... Porque a gente começou a dar aula na PCD. Começamos a dar aula na PCD. O que é a PCD? A PCD é a Associação dos Dentistas. Associação Paulista de Cirurgião Dentista, né? E daí, uma questão administrativas, burocráticas, o pessoal da PCD optou por finalizar os cursos e não ter mais cursos, né? E aí eu tinha aquele sonho, né? Na época a gente dava aula lá, né? Eu dava aula, o Bruno também na PCD, o curso. A clínica particular para atendimento. Sim. E aí nós então assumimos a PCD, compramos a estrutura e mudamos o nome, né? Então não é mais a PCD, agora é Nepo. Para dar continuidade à pós-graduação. Então a Nepo surgiu assim, eu falo que a Subtone foi o filho esperado, desejado, e a Nepo aconteceu, foi sem querer. Foi o filho sem querer, aconteceu, porque assim,
teve a oportunidade, né? O cavalo, sei lá, passou na nossa frente da gente poder comprar aquela estrutura. Eu podia, não vou arriscar, não vou investir nisso, vou ficar quietinho. Aí, por incrível que pareça, a Nepo cresceu tanto que hoje englobou a Subtone. Nós transferimos o que era a Subtone ali no Pedregulho, viemos para a JK, juntamos as duas clínicas, e a Nepo hoje é o tamanho que tá, né? Nós estávamos no andar de cima daquele mesmo prédio, hoje estamos no andar de baixo, um pouco em cima também. Sim. Né? Então, hoje... Somos vizinhos. Somos vizinhos. Então, hoje a Nepo tá uma clínica linda. E hoje o foco do nosso atendimento, a parte de atendimento particular, né? Atendimento do paciente é o grande foco nosso, né? A parte da pós-graduação, até devido à pandemia, acabou dando uma esfriada, nós tivemos que interromper cursos, porque não podia ter gente na sala de aula. Nós ainda não tínhamos uma estrutura de aula online, né? E a própria especialização não permite, assim, tem a parte clínica. Sim. Então nós tivemos que interromper curso durante o período e tal. Foi quando nós alavancamos a parte de atendimento. Então hoje a Nepo é referência na região, em implante, em aparelho. Hoje, eu ia fazer essa pergunta, né? Assim, a gente acompanha casos de insucesso de empresas no ramo, né? Vocês devem acompanhar também, e casos de sucesso mesmo diante de situações como essa da pandemia. O que vocês atribuem especificamente o sucesso do negócio que vocês estão conduzindo? Legal. Durante a pandemia? Acho que dos últimos 2, 3 anos, né? Que engloba também a pandemia. Vou falar eu falei que eu gosto das frases, né? E um cara uma vez falou para mim, Bruno, agora, durante a pandemia, você vai ter que escolher. Ou você é presa, ou você é predador. Aí eu falei assim, eu sou predador. Chamei meu time, todos os meus funcionários, fiz uma reunião. Falei assim, pandemia, beleza, só que aqui nós somos predadores, nós vamos para cima e vamos conseguir. E vamos fazer acontecer. Então, para estar com a gente, tem que estar com essa mentalidade. Ninguém aqui é presa. Nós somos predadores, vamos para cima. Com um time de funcionários. Tá? Para passar para eles essa energia. Então, a gente passou pela pandemia com uma energia sempre... Logicamente, primeiro de tudo, fé em Deus. Fé em Deus... Né? E Deus é tão maravilhoso que, assim, nós tínhamos, então, as duas empresas até o início da pandemia, né? Então, tinha a Subtone, que era o nosso consultório, onde eu ficava mais, eu me dedicava lá, e o Bruno ficava na Nepo, né? Então, já tinha a Nepo, então nós estávamos separados ali. Então, eu ficava mais na Subtone e o Bruno nas duas, né? Eu tentava ir para a Nepo ajudar, mas eu não conseguia, porque consumia muito meu tempo ali na Subtone. E aí, quando começou a pandemia, eu falo que Deus vai costurando tudo tão bem, porque eu já tinha um desejo da gente se unir. Ou a Nepo ir para a Subtone ou a Subtone ir para a Nepo. A gente não sabia muito bem o formato, mas o meu desejo... Dúvida, né? Será que é a melhor opção? Será que a gente fica separados mesmo? Pô, mas é uma empresa de odontologia, né? Então, assim, vai ter pacientes... A gente estava concorrendo... Né? Então, assim, a gente tinha bastante dúvida se a gente se unia ou se a gente ficava separados mesmo. E quando começou a pandemia, então, assim, a gente tinha 2 gastos, né? Então, tudo no mesmo objetivo. Sim. Eu falei, vamos, enquanto tá essa pandemia, vamos nos unir e depois a gente volta. Depois eu volto pra Subtone, né? Aí, quando a gente fechou, né? Eu baixei a porta da Subtone, que foi a filha, né, planejada, esperada. Nossa, eu lembro, né, eu chorei, foi assim, difícil, porque era um sonho ali, parece que estava baixando as portas, e fui pra Nepo. Passei o dia todo na Nepo. A hora que eu voltei pra casa, eu falei assim, gente, é uma potência aí. A gente pode estar junto, englobar tudo que a gente... Porque assim, as nossas energias, a minha e do Bruno, estavam separadas. E eu tenho um tipo de energia, o feminino, né, e o Bruno o masculino, e quando a gente se uniu, foi uma força, assim, muito grande. Olha que bacana, explodiu. Né, gente? Muito legal. Então, Deus foi muito perfeito nisso, né? Muito legal. E tanto que eu nunca tive percepção assim que eu fechei a Subtone. Não. A Subtone, junto com os funcionários da Subtone, ela estava mais organizada, já tinha mais tempo mais estruturada, mais tempo de dedicação. Então, eu falo que a Subtone, ela entrou dentro da Nepo e jogou a Nepo para cima. Mas é engraçado, pelo menos pra gente aqui de fora, isso é muito claro. Isso é muito claro. Assim, só fazendo alguns comentários, olha que coisa interessante, né? Eu costumo falar que eu gosto de costurar as coisas às vezes, né? Vocês falaram sobre essa questão do servir, né? Tem um autor que a gente tem gostado de ler bastante, né? Apesar de controverso, que é o Sinek, né? E ele fala, né, que existe um jogo infinito. E o jogo infinito não é quando você quer ser
maior do que o seu concorrente. Mas é quando você quer servir e entregar um valor para o seu cliente cada vez melhor, né? Quer dizer, ele reconhecer que você está lá a serviço dele. E naturalmente o dinheiro vem. Isso. Então, normalmente a gente coloca o dinheiro, os empresários aí normalmente, eu entendo essa necessidade da gente colocar o dinheiro como um indicador importante da taxa de sucesso, mas o Simon Sinek traz uma reflexão de que não é o dinheiro que vem antes. Ele é o resultado. Ele é uma consequência daquilo, e é exatamente o que vocês falaram. Quer dizer, a vontade de vocês de trazer tecnologia, inovação, um atendimento acolhedor, uma estrutura bacana, isso limpa, supera, organizada. né, Vida? Isso supera o desejo de ser melhor que o concorrente, né? O concorrente, ele é claro que ele é agente dessa porque é importante ter concorrente, porque você vai melhorando também por causa disso. Então é bacana movido, isso. Né? Não dá para eu ter hoje em dia não dá para eu ter um ambiente, né? A gente agora tem falado mais de ecossistema onde não haja o concorrente. Sim. São poucos os casos onde isso tem, mas são poucos os casos e eu não vejo isso como algo sadio para aqueles que consomem. Então é importante a figura do concorrente. Nos impulsiona a ser melhores. Se eu fico olhando para o meu concorrente, querendo ser melhor que ele, eu deixo de olhar para quem? Para a própria empresa. Né? Para a empresa e para os clientes. Que são eles que... Então, a fala de vocês inicial eu achei muito legal, porque vocês fazem para eles. Num segundo momento, vocês são recompensados por isso. E é muito interessante que a gente não vê os concorrentes como concorrentes. Eu tenho amizade com várias pessoas que têm clínicas em Guará, que fazem o mesmo trabalho. Concorrente no sentido de uma rivalidade. Né? Mas isso eu não tenho isso não. Eu até ajudo. Esses dias mesmo, pô, Bruno, eu tô com dificuldade de comprar e tal. E como a gente faz parte de uma rede de clínicas Infinity, tem uma facilidade maior de compras de implante, componente. Falou, pô, liga pra minha funcionária, vê o que você tá precisando no seu estoque aí, o que eu tiver, você compra e tal. Pra ajudar. Pô, ela tem clínica aqui em Guará, ela vai fazer... Teoricamente, ela vai... Você entendeu? Eu faço questão de ajudar. Mas essa é uma visão, Bruno, é uma visão extraordinária, mas não é comum. Não é. Não é comum. Existe um movimento que as pessoas não entendem que o concorrente também é importante para a empresa. Sim. Então, se vocês também, ou qualquer outro segmento, chegou onde chegou também porque os concorrentes também foram pensando, você viu, o cara fez um negócio, contribuiu. Sim, então é uma relação de troca. Né? Uma troca. A gente tem amigos dentistas que vêm os funcionários treinar com os nossos funcionários. A gente faz de braços abertos. Isso a gente pode trazer a questão da escassez e da abundância, né? O pensamento da escassez é de que não, isso aqui é meu, eu criei esse método, eu não vou passar para ninguém, eu vou fazer isso. Então, eu penso que aquilo é finito, né? E o da abundância, não. Eu olho para esse fluxo que chega para todos e eu estou construindo a minha própria história. Exatamente. Gente, olha que papo bacana, né, Vida? Eu acho que é uma contribuição, um novo olhar para a sua prática profissional, um novo olhar para o seu negócio, sabe? Você realmente se preencher daquilo que é a sua história, porque a sua história é a sua grande força. Não, você vê aqui é um exemplo prático e real. Eles construíram prático e real. Não há nenhum medo de mostrar, você vê a coragem que eles têm aqui de falar abertamente sobre o seu próprio negócio, né? Que dá sustento à sua família, nós já vamos entrar nisso. Mas você me falou de um negócio. Peraí, minha vida, eu quero falar pra você que tá em casa pra você curtir, né? Senão eu vou entrar naquele papo reto lá, entendeu? Uma coisa importante é que ninguém vai fazer igual eu faço. Então, exatamente. Então tem o pulo do gato e cada gato pula de um jeito. Exatamente. Então, eu vou fazer de um jeito. Se eu vou ensinar uma amiga dentista que vai lá... Essa frase é nova, hein, amor? Você não conhecia, não. Como cada gato pula de um jeito? Tem o pulo do gato. Essa eu nunca tinha. Porque pula no... De uma querida aluna amiga, Valéria, ela sempre falava isso, desde o primeiro dia de aula, ela falou, eu ensino o pulo do gato, a gente não tem medo, é o que você falou, a gente não tem medo e a gente gosta de ajudar, só que cada gato pula de um jeito, então cada um vai ter sua característica, não é? O seu jeito. E quando a gente fala de presa e predador, não é predador no concorrente, não. Não, tá claro. É no sentido, porque a pessoa que tem aquela mentalidade de presa, ela vai colocar sempre a culpa na situação, no governo, no Covid. Vitimismo, eu sou coitadinho, olha só como sou vítima. O predador não. Ele chama pra si a responsabilidade e vamos pra cima. Não deu certo aqui, a gente vai ali. Né? Então, você falou, o sucesso, ele passa pelo insucesso. Sem dúvida. Então, você tem insucesso aqui, você muda a rota. E você vai
não é tentar dar certo. Você vai até dar certo. É isso aí. Então a gente vai, custe o que custar. É isso aí. E, na verdade, essa é a grande diferença das pessoas que alcançam o sucesso das que não alcançam. Porque muitas tentam e elas, como todo processo, todo projeto tem os seus obstáculos, né? Até você construir uma confiança com o seu cliente, até você ser reconhecido pelo seu cliente, pelas pessoas, é todo um caminho. Sim. Um caminho que você vai construindo. E aí muitas pessoas já param antes, né? É o que o Bert Hellinger fala, que a gente veio falando no carro, né? Sobre a dedicação, né? Esse caminho para o sucesso, eu acho que eu já vou introduzir aqui para você um conceito das constelações familiares que o Bert Hellinger trouxe, né? Que ele diz o seguinte, que o nosso primeiro grande sucesso na vida é o nosso nascimento. Porque, né, hoje, claro, ainda tem a cesárea, né? Ele fala até que tem uma diferença daqueles que nascem de cesárea para o parto normal. Porque o que nasce do parto normal, ele tem que fazer todo um esforço para sair da barriga, né? Mas, enfim, é uma reflexão mais profunda que ele faz. Mas esse é o nosso grande sucesso. É a gente primeiro sair da barriga da nossa mãe e existir, né? Fora dela. E aí eu começo a conhecer esse mundo. Esse é o nosso primeiro grande movimento de sucesso. O segundo é caminhar em direção à nossa mãe. Então, fazer esse caminho até ela, que é um caminho onde eu concordo que ela seja assim, né? Tava até dando esse papo com o Bruno, de que o sucesso tem a cara da nossa mãe. Aí, meu irmão, só fazer um comentário, dar um toque no Renan, que agora pode ser que a gente comece a entrar numa área que vai fazer a gente chorar. Vai chorar aí, tá, porque Renan? Toda vez que eu vejo esse movimento de ir ao encontro da minha mãe, eu vejo o quanto que eu sou arrogante, o quanto que eu achei que ela devia ter feito mais e, na verdade, eu não olhei para o amor dela por mim. Exatamente. Mas olha só, meu amor, você passou um item... Minha vida, eu quero voltar nesse assunto. Fala, o que você quer falar? Tudo bem, sim, senhora. Entendeu ou não? É que a gente estava falando de sucesso, né? E é bom a gente dizer que sucesso não necessariamente é ter dinheiro. Sim. Sucesso é um objetivo que você tem para você ou para sua família ou para sua empresa. Mas só para a gente fechar, mas se alguém quiser falar, está aberto, mas assim, sob um ponto de vista da abundância, né? Existem muitas histórias falando exatamente sobre isso. Se você pegar aquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, onde eles explicam a história da Toyota, a Toyota foi uma empresa que, diante das adversidades que ela teve por consequência da Segunda Guerra Mundial, que ela era aliada, né, enfim, do grupo que perdeu a guerra, então eles tiveram sanções econômicas, enfim. E eles, com isso, buscaram alternativas de sobreviver e de buscar prosperidade. E eles não seguraram ou não fizeram nenhum movimento de repreender aquele conhecimento que eles adquiriram a partir daquele momento. Então, todas as boas práticas. Claro que a gente teve Deming também, mas ele foi influenciado pelos japoneses, mas as boas práticas de gestão, de qualidade, em várias áreas, nasceram lá no Japão, e eles, ao montar fábricas nos Estados Unidos, inclusive com seus concorrentes, eles abriam o sistema Toyota. Olha como que isso no mundo, quantas empresas estão... Quanto gerou para o mundo, né? E continua sendo uma das maiores montadoras. Depois da Tesla agora, a Toyota é a maior montadora no mundo em valor de ação. Olha essa fala do Luiz, né? O quanto... que, na verdade, essa que é a essência da vida. Que é exatamente o que vocês estão fazendo. A essência da vida é a gente poder compartilhar tudo isso que a gente recebe com um mundão. Imagina o legado que eles não deixaram pro mundo. E né? aí, eu só queria fazer a última, eu prometo nessa área. Quando o Bruno fala assim, não, olha só, é extraordinário isso, porque quando o Bruno fala assim, que ele vai lá e ensina para os outros uma determinada situação, quando ele faz esse movimento, ele não só ensina, ele aprende também. Essa é a sacada. Porque quando você pega lá o Stephen Covey na terceira alternativa, ideias que o Bruno tem, a Melina, o grupo que está lá ensinando, essas ideias só são capazes porque outras mentes trouxeram reflexões naquele processo de aprendizado e fez com que escalonasse o entendimento sobre aquilo. Sim. Então, quando a gente acha que ao segurar um conhecimento, eu
eu estou limitando o crescimento dos outros e só eu estou crescendo, na verdade você está limitando o seu próprio crescimento. Porque você expande quando você ensina. Exatamente. E só aprende, isso, meu amor. né? É isso Não, mesmo. lindo isso. E de fato é o que nos movimenta, né? Esse movimento na vida. Então, quando a gente está preenchido disso, né? Falando aqui para as questões sistêmicas, né? Nós estamos imbuídos dos nossos pais. Uhum. Quem é o nosso trabalho? O que é o nosso trabalho além do melhor dos nossos pais? Do jeito que foi. Porque, conta aí, a sua mãe, como é que era a professora? Era burdoada ou não? Não, cara. Ó. Tinha umas burdoadas? E aí eu vejo não. a Juju fazendo a mesma coisa que eu fazia. Dou umas burdoadas, sim. Aí a Juliana dá uns puxão de orelha e fala, tá aí a dona Lídia aí, ó. Honrando a minha sogra. Beijo, minha sogra. Te Cara, amo. mas eu né, tive uma formação técnica, mas eu sempre escrevi bem. Lia, gostava de ler e tal. Mérito da mamãe. Mérito então da eu mamãe. sentava, jogava a borracha pra cair. aí minha mãe, pá! Quando voltava, Por que você... A borracha que caiu, mãe, não sei o que. Daqui a pouco era o lápis que caía. Sabe aquele negócio? Sei. Tudo pra não... Cara, a minha já falava assim, olha, então eu ia tomar verbo, né? Não, vai estudar. Eu, rapidinho lá, mãe, estudei. Então, vamos ver. Pá, começava a errar, eu também, esse chinelo voando. Volta lá pro quarto estudar. Mas é isso. Tabuada, verbo. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter me dado essa mamãe, porque foi por causa dela que hoje eu consigo escrever um relatório mais ou menos. Né? Mais ou menos. Minha sogra, você ensinou direitinho, viu? Ó, e é legal trazer isso, né? Porque, na verdade, o que os nossos pais nos dão, nós somos compostos por aquilo que foi recebido de recurso e por aquilo que faltou. O que faltou, que muitas vezes nós reclamamos, critica, né? Que a gente, poxa, minha mãe não fez isso pra mim, poxa, minha mãe não falou Tive que me virar sozinho. Tive que fazer. Gente, mas foi exatamente essa falta que moveu você para desenvolver outras coisas. Isso reconhecer isso é a grande sacada da vida. Eu tive um pai, tenho um pai, mas tive no sentido assim, né, da minha infância, adolescência, que foi um pai ausente. Em que sentido? Trabalhava muito. Então, ele não estava na nossa casa, presencialmente, né? Ele estava sempre trabalhando, a minha mãe, né, tinha que estar lá no médico, na escola e tudo mais. E a falta dele olhar para isso com uma crítica me gerou inúmeros problemas depois, como adolescente, como mulher, porque eu olhava aquilo e falava assim, poxa vida, né? Meu pai não estava presente aqui. Isso inconscientemente, né? A gente muitas vezes não percebe isso. Mas me gerou. Agora, a partir do momento que eu olhei para o meu pai para o amor dele, né? E eu reconheci no amor dele que o fato dele trabalhar, né? E que eu escutava aquela reclamação da minha mãe, né? Poxa, o seu pai só liga pro trabalho. O seu pai só pensa em trabalhar, né? E aí, quando eu escutei do meu pai, né? Recentemente, meu pai dizer, eu falei, pai, qual é o seu maior sonho? Não, eu já vim no movimento, né, aos anos. Mas que seu pai falou isso? Mas depois, meu pai tá com 80 anos. 80 anos, na festa dele de 80 anos, quando eu fui conversar com ele, e ele disse pra mim, né, que o maior sonho dele era se aposentar para poder estar em casa. Ele nunca tinha dito isso, né? Por quê? Porque, na verdade, também tem isso. Tem a forma como ele foi criado, ele também não conseguia expressar as coisas que ele sente. Então, meu pai não é um cara que fala, eu te amo. Eu falo hoje pra ele, pai, te amo, viu? Ele fala, obrigada. Deus te abençoe. Né? Deus te abençoe. Mas ele me ama em tantos detalhes, né? Então, se eu ficar na minha postura da exigência de que ele não dá aquilo que eu quero, o meu olhar não vai deixar eu tomar a força do meu pai. E que grande homem meu pai é. E que grande homem na sua história. Então, eu só posso tomar esse pai na grandiosidade dele quando eu reconheço, quando eu olho para o amor dele. E olhar para o amor dos nossos pais inclui a gente olhar para o ser humano comum que eles são. Não, e você imagina, né? Um homem que naquela época se colocou em risco pela sua família para levar os recursos. Aí nós... Chegamos depois. Chegamos depois na nossa... Arrogância. Meu Deus do céu. Como eu também chegava para o meu pai se colocando em risco, não sei o quê. Só que ele não podia estar com a gente. Ele estava lá garantindo estudo, garantindo... E, bom, enfim, amor. E aí a gente precisa passar por esse movimento, né? Então, quando nós estamos no... O que é o trabalho, né? E o Bert Hellinger traz isso nesse livro aqui, ó. Bem legal. Muito legal. Ordens do Sucesso. Fininho, êxito na vida, êxito na profissão. Bem legal.
E ele traz essas dinâmicas e fala muito sobre essa questão do sucesso. O que é depois, né? Então, primeiro eu caminho em direção à minha mãe. Fiz esse caminhar em direção à minha mãe, reconhecendo que dela eu recebi tudo, né? Afinal de contas, tudo que precisava. Tudo que eu precisava. Não, que eu queria, não é tudo que eu queria, mas tudo aquilo que eu precisava. Reconhecendo isso, olhando para ela e reconhecendo que ela é um ser humano comum, né? Que ela fez aquilo que ela pôde, que ela também tem os emaranhamentos dela, que ela também tem as histórias dela. Então, eu deixo ela livre para ela ser quem é, e eu fico livre para receber toda a potência dela. Esse é o nosso segundo grande sucesso. E depois, o nosso sucesso, que é ir ao trabalho, né? A gente vai ao encontro do nosso pai, então é assim, né? Você que está em casa, olha só, isso é importante. Nós, filhos, não podemos caminhar para o nosso pai sem a nossa mãe. Quem tem que levar o filho para o pai? Por quê? Você concorda, Melina, que a gente gera na nossa barriga. Então, vamos dizer que a nossa relação com os filhos é uma relação visceral ali, né? Uma relação muito forte, porque a gente carrega dentro da gente, Sim. O coração bate dentro da gente. É uma coisa assim, uma ligação. E o homem, diante disso, ele reconhece essa grandeza, porque ele sabe que ele não pode carregar, né? Ele tem, lógico, total, sem o homem a gente não consegue fazer, né? O filho. Mas ele entende que isso é muito grande, uma grandeza da mulher fazer isso. Uhum. Então, a relação do filho com a mãe já é uma relação de tudo junto, misturado, muito íntima, muito próxima. Então, os filhos já são nossos, né? Quando eles saem da nossa barriga, eles vão fazer, então, uma construção com o pai, né? E aí, se a mamãe tem lá muita crítica com o papai, né? O papai é assim, o papai, que é o marido, sim, né? Sim. O marido, o que acontece com o filho? O filho olha e fala assim, poxa, eu não quero perder o amor da mamãe. Então, eu tô achando que eu não vou amar esse papai aqui não, sabe? Ou seja, amá-lo. Eu vou esconder esse amor do papai. Eu não posso mostrar pra mamãe que eu amo, senão ela vai brigar comigo. Isso, né? Não é nem o brigar, é perder o amor. A fantasia Sim. é de que ela vai perder o amor. Olha só, chegou na hora. Vamos passar um cafezinho? É isso que eu ia falar. E eu tô curioso pra saber aqui do Bruno e da Melina. Que é esse assunto que a gente vai entrar agora. Que você fez uma introdução muito boa, meu amor. Mas como é que é isso? Não terminei a minha introdução. Mas é por isso que o nome é introdução, entendeu, Melina? Eu vou colocar na mesa e vou fazendo um cafezinho pra eles compartilhar aqui com a gente. Como é que vocês conseguem, com 3 filhos, os desafios? Porque você tem os filhos em casa e você tem os filhos na empresa. Conta pra gente como é que é. É filho que fica doente, é escola, Nossa. Outro dia eu falei a Bárbara, falou, mas como é que é lá na NEP? O que você faz? Eu falei assim, olha, tem 15 pessoas que são nossa equipe, né? Eu sou como vocês, eu tenho que cuidar deles como vocês, fora os pacientes, né? Mas assim, é isso, esse trabalho de treinamento, né? Com eles. Então a Bárbara fez essa pergunta. É a mesma coisa mesmo. É a mesma coisa. Hoje de manhã a Bárbara foi até mim, pai, porque o João, ele deu um tapa no meu braço, papapá, eu fui lá, tirei o celular do João, vai lá, pede desculpa, e é bem parecido lá na empresa. Olha, fulano falou tal coisa pra mim, então vamos lá, pede desculpa, vamos ficar tudo bem. Então, a mesma relação, igual filho mesmo. É igual filho. Obrigado. Alô. Agora sim. Cara, é extraordinário isso. A experiência de pai, você acha que te ajuda muito a conduzir os desafios na empresa? Com certeza. Olha, muito interessante isso que você falou. Eu nunca tinha parado para pensar, mas você chamou atenção para isso, né? Dizendo Verdade. isso me chama atenção. Eu acredito que sim, né? A experiência de pai, né? Para conduzir a empresa, né? Até a Ju falando do pai dela que trabalhava, e via a mãe às vezes se queixando. Por um período da minha vida, meu pai trabalhou fora também. Só que eu nunca vi minha mãe reclamando disso. Seu pai tá fora, ele trabalha muito. E aí nunca me incomodou. Lógico que eu tinha saudade, mas eu nunca critiquei. Eu queria esperar o final de semana para ver meu pai logo, para estar com meu pai, né? Mas nunca tive uma visão de crítica. Ele liga pro trabalho, não liga para mim. Nunca tive essa visão, porque eu acho que eu nunca vi minha mãe passou isso, né? reclamando disso, né? E talvez, e não só não reclamando, também ela não tinha sentimento. Sim. Ela sabia que ele estava lá
para levar o sustento, batalhando. Obrigada. Né? E ela sabia também que se fosse a escolha dele, ele estaria com a gente. Sim. Mas a situação naquele momento fazia com que ele tivesse que ir buscar o sustento. Né? Ó, o cafezinho tá chique aqui, hein? Olha, nossa, que delícia. E eu quero Bonito, agradecer a Fabiola do Girassol. Vou deixar o arroba dela aqui também para vocês. Fez esse bolo, é um bolo integral aí, ó. Fitness. Nós estamos, né, nessa fase, né, Bruno? Tá? Maravilhoso. Ela faz tudo com muito carinho, ela é super caprichosa. Fabiola, obrigada, viu? Que legal. Uma delícia. Bom, continuando aí, então, essa questão, só para fechar, então, depois disso, a gente, conectado ao nosso pai, nós conseguimos pegar o quê do pai, né? Então, a gente faz essa construção pós, né? Então, faz com a mãe faz esse caminho de levar o filho para o pai, e aí, com o pai, nós conseguimos receber. Então, essa energia masculina do pai, quando nós estamos ok com o nosso pai dentro do nosso coração, é a nossa força de realização, é essa energia de meta, de resultado, de constância, de disciplina. Isso tudo vem da energia masculina, da polaridade masculina, que a gente consegue estando bem conectado com os nossos pais. Então, muitas vezes, quando a gente está num momento assim que a gente está se percebendo, poxa, não consigo planejar nada, estou muito perdida nisso. Então, uma boa dica é você se conectar com seu pai, com a força masculina, para que você consiga o direcionamento, ou, sabe, essa força que tem de trabalhar mesmo, né? A gente conseguir se entregar, né? Focar, né? Focar, exatamente. Posso tirar uma dúvida? Sim. E aquela pessoa que já perdeu o pai ou não conheceu o pai, não como importa. que ela faz essa conexão? Não importa, e Porque é uma quando você fala assim, ótima eu preciso pergunta. se conectar com seu pai, eu penso, vou ligar pra ele, vou falar com ele. Sim, Mas não é assim, né? Excelente pergunta, sabe? Porque às vezes pessoas me perguntam, por exemplo, mas eu não tenho pai, eu não conheci meu pai. Situações até assim, nem isso que ele morreu, às vezes ele não teve a oportunidade de conhecê-lo. Vai lá, meu amor. Na verdade, não tem essa de não ter pai, né? Todo mundo que nasceu tem um pai e uma mãe, né? Pode ser que este pai, por algum motivo, ele não pôde exercer essa função, na verdade, função paterna. A minha pergunta como se conectar com o pai? Nós temos até um caso aqui, exato, ó, que nós você temos não conheceu. Um caso aqui do Luiz, né? O Luiz, o meu sogro, já é falecido, né? Obrigado. E essa conexão, ela pode ser feita de diversas formas e ela faz internamente. Então, quando eu falo, por exemplo, eu que tenho meu pai vivo, não necessariamente quando eu tô aqui, nossa, eu até brinco, né? Eu brinco muito disso no meu perfil, né? Essa semana eu tenho que trazer minha polaridade masculina, minha força masculina para seguir. Então, o que eu faço? Todos os dias de manhã eu já faço uma conexão de reverência aos meus pais, né? Então, converso lá dele, né? Esse meu pai que me nutriu, que está no meu corpo, eu vou abrindo esse espaço de conexão e de sim, não conheci meu pai, você vai se conectar com essa energia masculina que te trouxe para a vida, mesmo que você não saiba, porque você concorda que nós somos aqui pessoas, né, do universo individual. No entanto, a força masculina e a força feminina, ela é macro, não importa, por exemplo, a Melina que é mulher e mãe, né? Ela tem nela o arquétipo feminino, o arquétipo da mãe, que está nela, que está na sua mãe, que está na minha mãe, que está em mim, na minha sogra, certo? Então, aí tem as dinâmicas de cada pessoa, porque senão a gente fica achando que assim, Juliana, é fácil falar para você porque seu pai é uma belezinha, sua mãe é uma belezinha. Não depende da pessoa que nós temos, não depende da mãe que a gente tem, não depende, entende? Essa conexão com o feminino e com a mãe não depende da mãe humana que a gente tem, mas dessa figura maior de gerar a vida. Por quê? Muitas vezes essa mãe, né, a minha mãe, o que ela traz? Nós trazemos as nossas dores. Nós trazemos a nossa experiência lá da infância, coisas que a gente pode, em algum momento, estar indisponível para o nosso filho. E o nosso filho vai trazer algumas queixas. Não sei se os seus trazem, os meus trazem. Poxa, mamãe isso, nossa, mamãe aquilo. Então, eles trazem uma queixa de acordo com a experiência. Primeiro que a criança quer sempre os pais junto com ela. Então, ela precisa lidar com a frustração de que os pais não estão ali disponíveis o tempo inteiro, né?
Então, eles vão trazendo, poxa, você trabalha demais, eu trabalho de menos, você briga com o papai, você não briga você briga com a mamãe, né? Eles vão fazendo eles vão trazendo essa experiência. Mas o que é maior que isso, que está por trás da Juliana. Lá, não a Juliana que está emaranhada, que está lá com umas... que está repetindo coisas do seu sistema, mas a Juliana, mãe, o que é o que ela quer? Ela quer o melhor para o seu filho. Quando a gente fica com isso, a gente olha para as dificuldades da mulher, do pai, né, da mãe, e a gente olha e a gente se retira disso, porque a gente entende que é uma dificuldade humana, não desse arquétipo maior da figura da mãe. Então, essa conexão, ela pode ser estabelecida de diversas formas. Por exemplo, um pai falecido. Vida, conta um pouco como é que você se conecta hoje com seu pai. Eu ia falar isso, né? Um exemplo que eu podia dar de prática de se conectar aos pais, e não quer dizer que eu... É a prática, né? A sua, né? Não quer dizer que... então com isso você está 100%. Não, porque é difícil mesmo. Né? A gente, como humano, a gente traz medos, traz coisas que estão além da nossa situação só que a gente enxerga. A gente reconhece que isso vem de antepassados, né? Então, sei lá, eu tenho um medo muito grande de me perder, que é incontrolável. Imaginar tudo que eu já... viagens que eu fiz e tudo, e até hoje eu tenho medo de me perder. Então perder? Isso não é de mim. Ele não tem nenhuma... Não, se perder mesmo. Se perder na rua, no trânsito, numa cidade nova. Não saber pra onde vai. Acredito. Não sabe. Mas ele não tem, mas é importante dizer, o Luiz não tem na história dele nenhum evento biográfico que justifique esse medo. Ou seja, ele nunca ficou perdido e falou, fala que eu me perdi no perdi. mercado uma vez, mas não... não. Toda criança acaba se perdendo um dia, assim, ó, na praia, se daquele desespero. Ó. Mas assim, então... Por que eu falo que é desproporcional? Porque as experiências que eu já tive... para cada lugar que eu já viajei... Viajou o mundo todo, assim, né? Viajou vários... Não faz sentido algum. Eu sei que no final a gente vai achar um caminho, sabe? Mas é desproporcional. Então... tipo assim, Melina, só para ela entender. Quando a gente vai viajar, ele roteiriza a viagem inteira. Ele tem mapa de todos os lugares que a gente vai. Porque ele tem medo de se perder. Tem medo de se perder. Então, ele faz todo o mapeamento. Horário, é tudo cronometrado. A hora que o trem chega, a hora do avião. A hora que dorme, a hora que toma banho. Não, exagero. Mas igual eu, né? Então, aí o que acontece? Nunca perdeu o avião, né, Luiz? Já perdi, mas não por minha causa. Né? Mas veja, olha só, como é que a gente se conecta? Essa é uma discussão assim, bem sensível, porque envolve também um pouco da fé. A partir do momento que a gente entende que a escolha do meu pai e da minha mãe foi uma escolha que partiu desse ser, que a gente entende que é o criador de tudo. Então nada foge dele. Então não é porque aconteceu uma situação com meu pai, né, que não tenha sido conduzido por ele, pelo Criador. Então, a partir do momento que você aceita, no meu lugarzinho de criatura, que o que aconteceu não foi meu pai que desejou necessariamente, não foi... O que já aconteceu do 1 segundo para trás, isso aí, meu amigo, a gente não tem compreensão. Eu não tenho amplitude de compreensão. A gente até às vezes tem casos assim, né, de violência, de tudo, né? Quem somos nós para falar sobre isso? Porque eu não tive isso. Mas me traz um pouco mais de conforto quando eu entendo que esse meu pai que veio do jeito que foi, do jeitinho que ele foi. É o sim. Como a gente se conecta? Percebe? Sim. Porque quando eu faço um movimento de dizer que esse pai não era o pai que eu queria... De crítica, de exigência. Porque quando eu falo assim, mas meu pai devia ter ficado mais tempo em casa. O meu pai devia ter sido isso. Meu pai tinha que ter casado com a minha mãe de uma maneira diferente. Eu não queria que eles tivessem se separado, como foi o caso. Eu não queria... Sabe esse movimento? Eu não queria que... Eu gostaria que fosse diferente. Eu não estou indo contra os meus pais. Eu estou indo contra... O divino. Quem determinou que fosse assim. Tem uma força que nos guia, né? Isso vai me ajudando, tô falando a minha experiência pessoal, isso vai me ajudando a agradecer então por aquilo que eu tive. Porque se não fosse isso, seria como?
É uma concordância então, quer dizer, realidade. se não fosse esse meu pai, como é que seria? Não sei. Quantas coisas tiveram que acontecer na história do meu pai para eu ter nascido? Na hora que você começa a ter essa dimensão, você fala assim, nossa, mãe do céu, é melhor sair de cena, porque é muito para mim. Então, pô, papai do céu, obrigado por esse pai. Sim. Eu tenho duas reflexões que vocês falando me veio na cabeça, assim, muito interessante. Chega perto. Uma delas, não sei se vocês lembram do filme do Gladiador. Sim. Ele é do Império Romano, né? Na época, e não existia uma religião monoteísta, né? Enfim. E num determinado momento, ele vai fazer uma oração, ele pega um bonequinho esculpido em madeira, rezando para os seus antepassados. Uhum. Então lembrei dessa cena. Se a gente pegasse a foto. Eu lembrei dessa cena. Ele pedindo, né, talvez ele não tinha ali um Deus. Então ele reza pelos antepassados. Então, assim, muito legal. Eu lembrei dessa cena. E uma outra coisa que eu me lembrei, e que, logicamente, não é à toa, né? Quando a gente vai na Bíblia, começa a ler o primeiro evangelho ali de Mateus, você tem a genealogia de Cristo. Uhum. Então você vai falando, né? Davi, né? E vai desde Abraão, né? Davi, depois de 14 gerações, Cristo, né? E num determinado momento, uma pessoa chama Jesus filho de Davi. Uhum. Então, quer dizer, ele está remetendo a 14 gerações para trás, quando ele fala da descendência de Davi. Sim. Então, quer dizer, não é somente, se está lá, eu penso que não é somente para falar, olha, ele é dessa descendência. Dessa linhagem, né? Simplesmente para falar de onde ele veio. Não. Mas tem uma para falar da força de onde ele veio. Falando da obra, né? de Deus. Isso. Por isso que aí... Bruno, ele faz, Jesus filho maravilhoso. De Davi, vai para 14 gerações para trás. Maravilhoso, porque aí você está falando de algo que é o fundamento das constelações, que a vida chegou de muito longe para nós. Exatamente. Você imagina que lá atrás, olhando para os nossos antepassados, né, essa vida foi chegando e vindo e descendo até, quer dizer, quantas pessoas tiveram que falar o seu sim para que a vida chegasse para nós do jeito que ela chegou. E aí, muitas vezes, a gente chega agora, na nossa vez, e começa a falar dos que passaram. Poxa, eles fizeram isso. Então, quando a gente faz isso, que é isso que o Luiz trouxe, a concordância, quando a gente faz isso, a gente se desconecta do essencial. A gente se desconecta da força da nossa origem. E a gente fica fraco. Né? E a primeira grande é com os nossos pais. Então, quando a gente faz esse grande movimento de sim, a gente consegue olhar para os nossos pais e dizer sim, foram esses pais. Nossa, meu pai não pôde me assumir, porque eu também não sei o que aconteceu com meu pai. Eu não sei quantas histórias tem que, às vezes, uma mulher engravida, numa determinada situação, ela mesmo não fala nada pro cara, some, faz outra coisa, e aí ela fala, não, eu não tive pai, mas o que aconteceu com esse pai? Esse pai sabe dessa criança? Sabe um exercício legal, cara? É você imaginar, por exemplo, olha a história linda de vocês, né, de construção, aí seu menino chega pra você e fala assim, papai, essa nepo aí, cara, você devia ter feito tudo diferente. Meu irmão, quem é você pra falar isso? Você sabe o que eu passei? Pô, mas a gente faz isso sabe com o como nosso eu pai, cheguei? às vezes. Mas a gente faz isso. É que a Só gente que a gente tá na fase adulta. Mas é a mesma coisa, porque a gente não deixou de ser criança pro nosso pai. Sim. Para os nossos pais, nós somos sempre pequenos, né? E isso é legal falar isso porque a gente... Eu falo de quem que foi assim, né? Então, a gente faz uns cursos na vida, a gente faz um mestrado, a gente faz um executive coach, a gente faz um monte de coisa e a gente começa a achar que a gente sabe mais que os nossos pais. Ah, porque falta isso neles, porque eles não fizeram de tal forma e tal. E aí é onde a gente se lasca. Então, o movimento de conexão é mesmo numa situação de alguém que não pôde conhecer os pais, né? Sim, a vida veio através desse pai e dessa mãe dessa forma. A vida chegou para mim dessa forma. Não tem outro jeito. Se eu não tomar isso, por isso que eu falo que a nossa história é nosso poder. Porque se eu não tomar isso nas minhas mãos, que eu vim dessa, eu vou me tornar vítima. Ah, sabe qual é a minha história? Ah, não conheci minha mãe, não conheci meu pai, porque meu pai me abandonou. Percebe? Então, como você fica na vida? Você fica como vítima.
Amor, muito legal, só o comentário assim, ó, nós, para os nossos pais, nós sempre seremos pequenos. Exatamente. E o movimento inverso tem que acontecer. Para nós, nossos pais sempre tem que ser grandes. Grandes, exatamente. Se quiser a ordem é essa. Agora, quando você quer inverter, você quer ser superior, você quer ser grande perante o seu pai e sua mãe, que vai dar o negócio perdão da palavra, merda. Vai dar ruim. Ser grande no sentido de julgar mesmo, né? Sim. Vai ser melhor, né? Quantas vezes a gente, na maternidade, tem muito essa brincadeira, né? Eu não vou fazer tal coisa, porque eu não vou fazer isso, a minha mãe fazia isso, eu não vou fazer, né? A gente viu até um vídeo super engraçado, né? A maternidade é a arte de cuspir pra cima, né? E cair. Quando eu tiver meu filho, eu não vou dar chocolate. Eu não vou dar. Aí você, enfim, você paga a sua língua. Não, a última é, quando eu for mãe, eu não vou ser uma mãe igual a minha, né? Aí cai assim, um balde, mano. Um cuspe uma outra frase que na eu já ouvi. cara. Eu quero ser um bom pai para os meus filhos, melhor. Porque meu pai não foi bom para mim, então eu quero mudar. Essa é a geração agora, tá? A geração que quer ser melhor que os pais. Bom, e aí ele é tão bom pai que aí o filho fica fraquinho, né? Porque você que se virou pra... Porra, eu tava falando com a Juliana. A coragem que a minha mãe teve na hora que eu fui pegar um ônibus sozinho. Eu não tenho essa coragem com meus filhos, então os meus filhos possivelmente vão ser mais fracos nessa ótica do que eu fui. Tava conversando com a Juliana, minha mãe sempre me pôs pra frente. Eu com 14 anos, mas eu não tenho dúvida. Eu olho pra você, né? A gente olha pra vocês e a gente fala, gente, vocês tiveram pais muito maravilhosos. Porque vocês estão aqui hoje construindo tudo que vocês construíram, porque vocês vieram de uma linhagem que deu tudo. Exatamente. E essa é a lei disso. Não quer dizer, deu tudo o quê? Tudo que vocês precisavam pra estar aí. E com 3 filhos não é que são pais, aí não entra essa questão de ser pai perfeito, exatamente. São os pais imperfeitos que nos preparam para a realidade. São os pais imperfeitos. Você falou de ônibus, com 14 anos, eu pegava um ônibus, ia para outra cidade, ônibus de linha, andava em Jundiaí, já cidade grande, no centro de Jundiaí, para ir treinar arte marcial e tal. Eu lembro que minha mãe fez o caminho comigo uma vez, entendeu? Agora vai você. E quando eu fui morar sozinho em São Paulo com 17 anos, ela foi uma vez, me mostrou, você vai pegar o metrô, tal. Beleza, agora vai você. Eu com 11 anos, eu ia a pé pra escola. Com amigas, né, assim. Mas assim, hoje eu falo, mãe, com 11 anos você deixou eu ir a pé pra escola. É que eu morava numa cidade pequenininha lá perto de vocês, que era Pirajuí, né? Pirajuí a gente ia com 8. Agora é tão mais diferente, né? Mas lá era menor, na cidade de vocês era maior. Mas, minha vida, você falou, mas não contou o quê? Da onde vem o seu medo? Você deixou no ar, né? O que é? Por que você tem medo? Não, aí eu tava no curso, né? Aí um cara que também... Em constelação familiar. Que também é muito organizado, e como ele é descendente de português... O Luiz é descendente de português. Você imagina o que a gente carrega, como todas as gerações, né? Com as suas histórias, né? Eu não vou me alongar aqui, mas a Portugal era considerado o fim do mundo na Europa, porque não se conhecia além mar, né? Então era de Portugal para a Ásia. E no movimento de expansão dos muçulmanos, Portugal e Espanha foram a última resistência nessa guerra. Então, a partir daí, depois que os templários foram absorvidos por Portugal, na briga lá com o rei francês, eles se tornaram navegantes, exímios navegantes, por essa decisão de um rei português, que foi o primeiro rei português lá no Instituto do Rei. E esses caras falaram, nós precisamos descobrir o que tem aí. E eles foram exatamente com essa visão. Eles não foram com a visão de explorar, eles foram com a visão de buscar uma terra prometida, porque ninguém se embrenha no mar, sem mapa, sem nada. Você vai para o mar sem saber o que tem do outro lado, sem saber o que vai voltar, quanto mantimento eu levo, quanto que eu levo de água potável, o que eu faço. Você tinha medo ou não tinha? Então eu carrego. Não sabia nem se a terra era redonda, eu ia chegar e cair num buraco sem fim, sei lá. Né? Exatamente. Então eu acho que eu carrego, né, o medo dos ancestrais esse dele. Medo de tá no mar e não saber para onde você vai, né? E largar tudo e ir. Por conta da coragem desses homens, que foi descoberto as Américas. E depois também as Índias por outro caminho, né? E até a sua própria história, né? O Luiz tem uma história de que a mãe dele, por exemplo, veio com a avó, a Bisa, né? A avó do Luiz. Vieram de Portugal no navio, né? A minha sogra tinha 4 anos de idade.
Meu pai, meu E avô. o seu pai veio um pouquinho na adolescência, já aos 13, 14 anos, mas não deixa de ter um grande medo, sozinho. Sim. Já não tinha mais o pai. Veio com tanto medo pra cá. Imagina, não sei o que eu vou... Tô indo pra um outro país. Não tinha celular, não tinha GPS. Não tinha celular, como é que vai ficar? Como é que eu vou ter condições de sobreviver aqui? Então, tanto medo do pai dele, que veio de Portugal, né? Na adolescência, quanto a mãe, que veio muito pequena, com a avó, né? Com a mãe dela, pra cá, você imagina o medo. Então, isso ficou aonde? Isso ficou... a gente chama registrado, que ficou... Né? É? Ficou registrado. Exatamente. Ficou registrado na alma deles. Sim. E aí, quando vem a próxima geração, isso passa. Sim. Percebe? Então, olha a força. Né? Só que exato. E a gente tem que se dar conta, né? Por que eu ajo assim, dessa e dessa forma? Mas que papo, hein, minha vida? Maravilhoso, não esgotamos, né? Não esgotamos. Vamos ter que marcar outro, né, gente? Pô, nem falamos aí da dinâmica familiar junto. Então, pra finalizar, fala um pouquinho, então, como é que... Né, vocês já falaram bastante do trabalho. Como é que vocês lidam, então, com a questão do trabalho e da família, né? Vocês têm 3 filhos. Como é que é essa dinâmica dos pais, né? Posso falar? E do casal? Bom, na empresa, nós temos como que é trabalhar junto? Nós temos funções pré-definidas. Hoje, na clínica, eu sou diretor administrativo, ela é a diretora clínica. Então, ela tem os afazeres dela e eu tenho os meus. Tá? Só que a gente tem uma outra empresa, que é a nossa família. Então, eu sei que quando ela precisa se ausentar para cuidar da outra empresa, que é a nossa família, né, eu assumo a parte dela. Sim. E sei que ela está cuidando dos Perfeito. filhos. Sim. Né? Então. Esse trabalho é um trabalho realmente. Então eu seguro, então um apoiando o outro. Eu estou segurando a barra aqui na empresa, na clínica, e ela está lá. Cuidando da família. Da família, dos filhos. Da casa. Médico, né? Escola, é a tarefa, reunião de escola. Né? Então eu sei que quando ela precisa fazer esse movimento, eu seguro aqui porque ela possa se dedicar lá, para que tudo ande bem. Então, bacana. E acho que ela entende também que aí eu tô na clínica, resolvendo o que tem que resolver, né? E eu entendo que ela tá lá na família dando esse apoio. Sim. Resolveu? Ela volta para a clínica, trazendo a energia dela, o toque dela ali para a clínica, né? Então, assim que a gente, né, se quiser complementar. Isso é um trabalho de time, olha que legal. Então, com isso, o que vocês mostram, né? Que vocês conseguem extrair o melhor do outro. E eu acho que essa é a grande sacada do casal, né? Sim. O casal compreender o que o outro manda super bem. Eu falo que as trocas do casal, elas não são trocas como tão... Matemática, né? Matemáticas, no sentido... Você me deu algo, eu fiz isso pra você vem e faz isso. Então, hoje eu tirei a mesa, você tira a mesa amanhã, porque eu que tirei a mesa hoje. Eu pus o lixo pra fora hoje, você põe o lixo amanhã. Não é assim, né? A dinâmica do casal, a dança do casal, ela é uma dança... ela tem muito movimento. E o movimento é o que cada um estar bem posicionado nesta dança, fazendo bem o seu papel, não necessariamente o mesmo. Né? E também compreendendo que ele vai fazer do jeito dele, eu vou fazer do meu. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente aproveita o máximo. Senão, a gente fica naquele processo de sempre estar reclamando do que o outro está fazendo. Vamos pedir para o pessoal que está acompanhando em casa comentar, fazer pergunta. O que vocês acharam, né? Vai estar aqui também na descrição o endereço aqui do Bruno e da Melina para vocês também entrarem em contato com eles. O arroba deles está aqui também. E eu quero que você me conte se você gostou do papo de hoje. O que você achou? Você tem alguma dinâmica aí familiar ou do trabalho que você queira contar aqui pra gente? Eu vou gostar de responder. A gente também pode trazer aqui, né, no ar pro próximo episódio pra gente comentar, conversar. Legal. Vou ficar muito feliz em receber o seu comentário. Vamos nos despedindo? Né? Vamos nos despedir, minha vida. Gente, obrigado.
Gente, gratidão, alegria. viu? Passou rápido, né? Falei Papo que... bom, né? Mais, né? Com a promessa de um novo podcast só dos homens. Papo não, você que gostou, compartilha. Você que não gostou, como é que vai ser? Não sei. Também pode comentar, né? Se não gostou, a gente não quer saber a sua opinião, né? O papo reto vai ser assim, né? Aqui não, aqui se você não gostou, pode botar aí na caixa. Por enquanto, você gostou, por favor. Legal, gente. Muito legal. Gratidão. Muito obrigada a vocês pela partilha, pelo sim, tá? E eu espero você na semana que vem, tem mais um episódio. Obrigada por você que ficou até aqui com a gente. É uma alegria, esse podcast é pra você. Então a gente fica feliz com a sua presença até aqui. Valeu. Obrigada, Rota. Valeu, Rota. Obrigada, obrigado minha aí, vida. Renan, Cris, Bruno, obrigada, Melina. Gente, obrigado. Foi excelente. Bom, obrigado, Renan. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.